Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma imensa alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez para nós trazermos uma porção da nossa EBD. Fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque você vai ver aqui revelações fortes acerca da tentação do Senhor Jesus. Lógico, trazendo uma aplicação para a minha e a sua vida, como nós sobressair diante das tentações, diante dessas situações que Satanás ele vem colocar sobre a minha e a sua vida. Mas você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixa o seu like, o seu comentário, que o YouTube vai ver que você está interessado nesse conteúdo. E assim que nós postarmos um vídeo novo, ele vai notificar para você. Você que não se inscreveu, já se inscreva aí, compartilhe com seus amigos, porque se é bênção para você, vai ser bênção também para outras pessoas. Queridos, contra fatos não existe argumentos. Nós vamos falar aqui sobre as tentações de Jesus em 3 níveis. Mas antes de nós fazermos essa leitura gloriosa, eu quero trazer aqui um pano de fundo para a minha sua vida. Isso aqui é um curso de teologia profundo para que eu e você venhamos aprender. Queridos, quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, nós vamos ver que ele destinou o Evangelho para os judeus. Mateus, então, apresenta o Evangelho do Senhor Jesus para os judeus, trazendo a genealogia, começando ali de Abraão, porque se não começa de Abraão, logicamente os judeus não iam aceitar a genealogia. Porém, nós vamos entender que Marcos, ele escreveu o evangelho destinado para os romanos. Ou seja, então não precisa de genealogia. Para que romano quer saber de genealogia? Então, não vamos ver na Bíblia a genealogia de Jesus no evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos, ele procura mais enfatizar as ações do Senhor Jesus Cristo. Você sempre vai ver essa expressão cerca de 42 vezes. Você sempre vai ver, e logo viu, e logo desceu, e logo entrou. Marcos procura apresentar a ação do Senhor Jesus, mais a sua ação do que os seus milagres. E aí nós vamos ver, queridos, que Lucas, ele já escreveu destinado para os gentios, os gregos. E os gregos, eles valorizam muito a pessoa do homem, a figura do homem. Você pode ver isso, você estudar aí a história de Hércules. É alguém que fez um ato heróico, não somente um ato, mas vários atos heróicos aí. Pesquisa aí a história de Hércules que você vai ver. Então eles valorizam muito a sabedoria, a figura do homem, a antropologia. E os gregos diziam que o dia que nascer um homem perfeito, ele mudaria a história da humanidade. E Lucas, então, apresenta Jesus como filho do homem, a sua humanidade, o seu lado divino. E também a sua humanidade. Só que João, ele mostra mais o lado divino do Senhor Jesus. Todos mostram um lado divino humano, mas Mateus é destinado para os judeus, mostra a divindade do Senhor e também a sua humanidade, porque veja que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e ele nasceu e cresceu como um homem comum. Lucas também, Marcos também. E veja que Lucas, ele já apresenta a genealogia do Senhor, enquanto Mateus pega de Abraão a Cristo, já vem de ali, voltando atrás, retrocedendo até Adão. Lucas traz voltando até Adão, e Adão de Deus, para mostrar a figura do homem da humanidade. E veja, queridos, que
João já procura mostrar o lado divino do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que me chama a atenção é sobre as tentações do Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Só que o que me chama a atenção, só para você entender, é que Mateus e Lucas falam dos 3 testes do Senhor Jesus, ainda que de forma inversa, mas apresenta os 3 testes do Senhor Jesus, as tentações de Satanás. Só que Marcos, ele não mostra esses 3 testes do Senhor Jesus, mas como eu já disse, Marcos 1, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, e estava entre as feras. Apresenta ele entre as feras. Roma tinha muitos animais ferozes, muitas feras, né, para destruir a vida das pessoas, dos cristãos. E diz que os anjos veio e serviam, cuidava de Jesus. Veja que Marcos, ele mostra, apresenta destino ao evangelho para os humanos. Então, veja que nem fala da oração e do jejum, né? Que é muito observado pelos judeus. Mas no que eu quero falar aqui com vocês, queridos, já de introdução, o que eu quero falar é sobre as 3 tentações de Jesus em 3 níveis. A tentação de Jesus em 3 níveis. Muito bem, vamos pegar por base o texto bíblico de Lucas, capítulo de número 4 e o versículo 1. Como que introduz essa palavra? Que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão após ele ser batizado e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Muito bem. É o Espírito que guia, é o Espírito que direciona. Quem é cheio é o Espírito que vai direcionar. Mas não é essa a aplicação nesse momento aqui. Nesse momento aqui, o que eu quero que você entenda aqui, mesmo Jesus sendo cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque não é o que nós ouvimos hoje, queridos, que muitas pessoas falam, fulano foi tentado e caiu porque não estava orando, porque não estava consagrando, porque não estava jejuando. Então, já descarta de cara essa ideia. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, em todos os aspectos. Então, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo você orando, lendo Bíblia, consagrando, jejuando, você vai ser tentado. Só que com essas ferramentas você vai ter mais força para vencer a tentação, que é o que Jesus usou, que é a oração, o jejum e a palavra. Mas não, a primeira lição que eu aprendo, eu ser cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira lição que eu aprendo na tentação de Jesus. Anote aí. Eu ser cheio do Espírito Santo não me imuniza das tentações de Satanás. Então, aprenda essa lição, queridos. Outra lição que nós vamos aprender aqui é que Satanás ele faz o quê? Satanás ele quer colocar dúvida acerca da identidade do Senhor Jesus. Porque vai dizer assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, no fim deles teve fome. Olha o versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pau. Muito bem. Olha o que nós vamos dizer aqui. Se és filho de Deus. Mas olha o que diz aqui em Lucas capítulo 3, 22. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo: tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Quem falou foi Deus,
e Deus falou com convicção. Só que Deus acabou de falar e viu o diabo querer tirar a palavra, roubar a palavra do coração, como está na parábola em Lucas 8 e Marcos 4. Ele vem colocar dúvida acerca da identidade de Cristo. Satanás, queridos, ele faz isso. Ele faz isso. Ele quer colocar dúvida naquilo que o Senhor falou. Olha o que diz lá em Gênesis, porque Deus tinha dado uma ordem para Adão. Não sei aonde Eva estava nesse momento. Foi dada uma ordem, mas com certeza foi repassado e Eva não entendeu a ordem de Deus. Por que não dizer que ela não entendeu e também ela confundiu o que Deus falou? Satanás cegou o entendimento de Eva. Por quê? Olha o que diz no diálogo com a serpente, que é o próprio Satanás incorporado na serpente, também lá no Jardim do Éden. Diz assim, Gênesis capítulo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha aí, Gênesis 3, que tem um ponto de interrogação. Satanás está dizendo assim, tem certeza que é isso? Ele vem colocar dúvida, querido, no meu coração. Você tem certeza que você pode acreditar nisso? Você tem certeza que a Bíblia é verdade? Você tem convicção? Será que a Bíblia não contém erro? Satanás ele vem com esses argumentos para fazer você desacreditar naquilo que Deus falou. E isso continua sussurrando, queridos, nos seus ouvidos. Satanás continua sussurrando para você não acreditar na palavra de Deus. E continua dizendo assim, olha só, colocou dúvida. Ponto de interrogação é dúvida. Gênesis 3:2, lê comigo aí, queridos. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim, podemos comer. É isso que Satanás faz. Você pode fazer isso. Ah, não sei quem faz. Você pode tudo. Você tem poder. Podemos comer, olha só. Ela disse que pode. Mas não é o que Deus falou. Deus não falou que podia comer tudo. Mas olha o que ela diz. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis e nem tocareis para que não morrais. Olha o que Eva fez. Deus não falou que não era para comer da árvore que está no meio do jardim. Por quê? Olha só, querido. Olha a Bíblia comigo aqui. Gênesis 2, versículo, que nós vamos ver aqui, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar todas as sortes de árvore agradável, à vista e boa para alimentar, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, qual era a árvore que estava no meio que Eva falou? Era a árvore da vida. O que Deus falou é a árvore que está no meio do jardim, a árvore da vida. Mas só que Eva fez o quê? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei. Muito bem. Deus não falou que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. Deus falou que não era para comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas ela confundiu a árvore. Porque Satanás cegou. E além do mais, ela acrescentou a palavra. Ela não tinha conhecimento da palavra. Porque Deus não falou para não tocar. Deus falou apenas para não comer. Aí Eva disse, Gênesis 3, lê comigo. Gênesis 3, não comereis e nem tocareis nela para que não morrais. Que morrer até que ela disse que é verdade. Mas ela confundiu a árvore, confundiu a palavra. E Satanás ele quer fazer isso. Veja que ele vem aqui colocar dúvida acerca da identidade de Cristo. É o que nós estamos lendo aqui em Lucas, capítulo 4. Veja que Satanás ele vem para fazer isso. E é isso que nós aprendemos nas tentações de Jesus, que ele sempre rebate com a palavra. Ele vem fazer o quê? Olha só. Querer que eu e você dê uma ordem em vez de submeter-se à vontade de Deus. Porque o que Satanás faz aqui?
Olha só, olha só. Manda, Lucas 4, parte B, manda que essas pedras se transformem então. Ou seja, ele queria que Jesus fizesse o quê? Desse uma ordem, mandasse, ou seja, você manda, você pode determinar. Essa é a teologia da prosperidade. Determina, você tem poder. Mas Jesus nunca fez isso. Lá em João 17 e o verso 15, Jesus, ele nunca deu ordem, ele sempre pediu a vontade do Pai e agradeceu a Deus. João 17:15 diz o quê? Não peço que tire do mundo, mas que eu guarde de todo mal. Aqui a oração de Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está pedindo ao Pai. Jesus sempre pediu e agradeceu. Ele nunca mandou, ele nunca deu ordem. Ele sempre se submeteu à vontade do Pai, sendo filho de Deus. Então Satanás quer isso. Ele quer que você dê ordem, você manda, você tem poder, você pode, em vez de submeter. Então Deus me chamou para me submeter-se à vontade de Deus. Para o quê? Para benefício próprio e satisfação pessoal. Por quê? Manda que essas pedras se transformem em pães. Transformar pedra em pães significa o quê? É fazer o quê? Pedra fala de algo que você escreve nela e fica registrado. A pedra, ela não se acaba, ela não se destrói. A pedra, ela é duradouro. Existe até um ditado que fala, né, que até as pedras se encontram. Porque a pedra, elas são eternas. Elas são eternamente. Transformar pedra em pão é transformar o quê? Aquilo é você trocar aquilo que é eterno, duradouro, por pão, satisfação de momento. Daqui a pouco você está com fome de novo. Satisfação pessoal para benefício próprio. E Jesus nunca fez isso. Você vai ver na multiplicação do pães e peixes que ele sempre fez algo em benefício do próximo. Sempre pensando no próximo. Nunca pensando somente em si mesmo. E outra, Satanás ele vem no momento de fraqueza, de debilitação. A tentação foi os 40 dias, mas o seu ápice foi no final. Terminado eles, ele teve fome. Porque enquanto estava ali 40 dias e 40 noites, ele estava sendo alimentado da palavra. Não diz que ele não bebeu, mas diz que ele não comeu coisa alguma. Provavelmente foi o jejum, a abstenção de alimento sólido. Muito bem. Mas aqui, queridos, nós vamos ver que ele quis fazer isso. Ele quer que você troque aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque o reino de Deus por algo passageiro, prazeroso, momentâneo. Algo de momento, algum prazer da carne. Um momento, coisa passageira que passa. Né? Coisa que passa. Veja que outra lição que podemos aprender na tentação de Jesus. Veja que, e elevando-o, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos deste mundo. Ou seja, hoje nós temos uma geração fast-food, uma geração de vitrine, uma geração que quer tudo rápido, é comida rápida e barata. Hoje ninguém quer esperar as cartas do correio chegar em casa, ninguém quer esperar a carne assar, ninguém quer esperar o tempo no ministério. Hoje tem muitas pessoas neófitas, espiritualmente neófitas. Ele aceita Jesus hoje, ele prega uma palavra, uma, duas, três vezes, é chamado de conferencista internacional. Queridos, é uma geração que quer tudo muito rápido. Há um tempo, Moisés esperou o tempo, Abraão esperou o tempo, Davi esperou o tempo, Paulo esperou o tempo, Elias esperou o tempo, Eliseu esperou o tempo, Cristo esperou o tempo, os apóstolos esperou o tempo. Espera o tempo de Deus na sua vida. É uma tentação você querer ser alguma coisa antes do tempo. Tudo que é antes do tempo, queridos, vai ser perca de tempo. Precisa de um tempo, você precisa crescer, você precisa criar raiz, nós precisamos amadurecer, esperar o tempo de Deus. Satanás mostrou para Jesus tudo num filme, como que um filme, um telão. Eu te dou tudo isso. Eu quero somente o quê? Que você proste. Porque ele diz o quê?
foi-me entregue, dar-lhe-ei todo esse poder e a glória desse mundo, porque me foi entregue. Satanás, queridos, ele é mentiroso. Onde é que foi entregue isso aqui para Satanás? Quando é que foi entregue isso aqui? Aonde está que foi entregue alguma coisa para ele? Ele mentiu. Né? Na tentação do Senhor Jesus aprendemos também que Satanás ele mentiu, ele é mentiroso. João 8,44 não diz somente que ele mente, mas ele é que é o pai da mentira, e quem mente é filho dele. E uma meia-verdade se torna uma grande mentira. Adolfo Hitler, que foi um terrível nas guerras que tivemos aí, nas guerras mundiais, o alemão, um homem autoritarista, humanista. Ele dizia, vamos falar uma mentira 100 vezes e ela vai se transformar em uma verdade, porque 100 vezes não tem como, alguém vai ter que aceitar como verdade. Então eles falam, Hitler é um deus e tal, e as pessoas falavam, vamos repetir 1000, vamos repetir, até que ela se transforma em verdade, mas é mentira. Mentira sempre é mentira, ainda que todos falem que é verdade. Mentira sempre é mentira, ainda que a maioria fala é verdade. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Né? É isso que precisamos aprender. Ele mentiu. Satanás, ele vem aqui, ele vem usando o quê? Ele vem combater com Cristo usando a palavra. Porque sempre ele usa essa expressão, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Veja que lá em Lucas capítulo 4, olha só o verso 10, ele usa o quê? Ele leva Jesus a Jerusalém, colocou no pináculo, que era o lugar mais alto que tinha em Jerusalém, e diz, se és o Filho de Deus, mais uma vez, atira-te daqui abaixo, ou seja, uma falsa proteção. Olha o que o diabo diz, porque escrito está, aos anjos ordenará a teu respeito, para que te guarde. Só que ele falou a palavra pela metade. Não é isso que está lá no Salmo 91. Ele falou a verdade. Uma meia-verdade, na verdade. Pela metade. Cuidado que Satanás ele pode falar uma coisa. Nossa, tem uma verdade, mas no meio do bolo tem uma mentira. Não é o que diz isso no Salmo 91. O Salmo 91, 11 diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Continua. Em todos os teus caminhos, ou seja, nos caminhos de Deus. Deus não vai guardar quem não está no caminho dele. Deus não vai guardar quem não está na presença dele. Ou seja, ele quis combater com a escrita, mas sem a revelação. Não queira discutir, queridos, com quem argumentos apenas na escrita sem revelação. Porque certa feita, Jesus falando, escrito está também. Jesus vai combatendo com a palavra. Veja que Jesus primeiro ele orou, ele combateu com a palavra e ele também jejuou. Ele combate aqui com a palavra. Dito está. Aliás, Lucas 4,12. Dito está, Jesus está dizendo, não está escrito, mas foi revelado, foi falado por Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, passado as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo até o momento oportuno. Ou seja, ele espera o momento oportuno. Só que Marcos, né, e Mateus 4,11, Marcos vai dizer que Satanás ele se afasta, mas os anjos se apresentam para servir Jesus. Então o diabo sai e Jesus se apresenta. Nós somos guardados por Deus. Nós somos protegidos por Deus. Satanás não desiste. Depois ele voltou lá na sinagoga, usando demônios. Depois voltou na sogra de Pedro. É assim, ele não desiste. Depois usou pessoas para querer empurrar, precipitar ele para baixo. Lá em Lucas 4, lá mais para frente, 4:29. E o pior é quando o ser humano quer fazer coisa pior que o Satanás, impulsionado por ele, querer precipitar Jesus para baixo. Satanás ainda falou para Jesus pular. O ser humano, as pessoas quis empurrar Jesus para baixo. Porque Satanás, ele tem influência externa. Mas se nós der brecha, ele entra dentro de mim e de você.
O nosso maior inimigo é a carne que está dentro de nós. E veja, queridos, o que ele quis fazer aqui, o que podemos aprender na tentação, Satanás se apresenta um falso milagre. Por quê? Transformar pedra em pão é fazer um milagre. Mas Satanás quis que Jesus fizesse milagre para quê? Ele quis que Jesus usasse a sua divindade. Jesus poderia fazer sim. Jesus poderia fazer isso. Por que não? Jesus fez muito milagre. Como não transformar pedras em pães? Mas não era o momento dele usar a sua divindade ali. Porque aí, se ele fizesse isso, Satanás ia dizer assim: você só venceu a tentação porque você usou a sua divindade. Você é Deus também. Jesus era, mas ele não usou. Ele quis usar a sua humanidade. Ele quis sofrer no corpo. E muitos querem sinais, mas não querem o maior sinal da cruz de Cristo Jesus. E hoje a teologia da prosperidade são pessoas que estão com a síndrome de Satanás, só querem milagre. Satanás quis que Jesus fizesse aqui um milagre. E ele poderia fazer, mas ele não fez. Ele abdicou dos seus direitos, da sua divindade. Ainda que ele tinha a sua divindade, mas a Bíblia diz que ele se despojou, esvaziou-se do que? Da sua glória, mas não da sua divindade. Ou seja, hoje muitos querem milagre, é portas abertas, é cura, é libertação, é culto de cura, é libertação, é isso, aquilo. É muitos que querem a teologia da prosperidade. Querem sinais, mas não querem o maior sinal da cruz, não querem a presença. Então Satanás, ele vem para que Jesus pula ali de alto a baixo, aquela queda ali, que era muito alto, queridos. Oferecendo o quê? Uma falsa proteção. O lugar mais alto é o mais tentador. Veja que aqui foi o diabo que foi elevando Jesus. Deus não tem compromisso com aquele que não é levantado por ele. Quem não é levantado por Deus, a queda é fatal. E é o que nós vemos aqui, queridos. Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus falou, está escrito na lei sim. Mas não é desse jeito, não é sair tentando Deus. Se acaso Jesus caísse por acaso, ou um ser humano cair de um prédio, alguma coisa, Deus pode guardar. Mas se ele ir lá subir e pular, Deus não vai guardar ele. É igual a cobra. Se eu aqui tiver veneno nesse copo e eu não souber que tem veneno e eu tomar, Deus vai me livrar, Deus vai me guardar. Mas se eu souber que tem veneno e tomar, Deus não vai me guardar. Eu estou provocando a Deus, eu estou tentando a Deus. É igual a cobra. A cobra pode dormir do seu lado e não fazer nada. Mas vai numa cobra e pega ela com a mão para você ver se ela não vai picar a sua mão. É aí que Jesus está ensinando. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus foi tentado em 3 áreas, queridos. E nós somos tentados também em nosso espírito, na alma e no corpo. Satanás começa a tentação diferente de Deus. Veja que começou no campo da fome, depois no campo do falso poder, glória e o reino do mundo. Troca de adoração, queridos. Depois querer que ele pule de alto a baixo, uma falsa proteção. Satanás começa no corpo, na carne, para ir na alma, escravizar o corpo. Satanás começa com a carne, mas Deus começa diferente. Deus começa a trabalhar em nós de dentro para fora. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Satanás começa na carne, vai na alma e escraviza o corpo. Deus começa no espírito, vai na alma para libertar o corpo. Satanás vem com as tentações de Jesus nesses 3 níveis, no campo da fome, na falsa realização, projeção pessoal, prosperidade, autorrealização, e depois nós vemos aí uma falsa
proteção. Satanás, ele vem com isso. Essa foi a tentação de Jesus, que eu e você venhamos aprender. Assim como Jesus venceu, porque ele usou essas 3 armas espirituais. E ele usou a oração, o jejum e a palavra. Você só pode vencer Satanás se você estiver com essas armas aqui. São muitas armas, mas essas 3 armas são muito importantes. Assim como Jesus venceu, nós podemos vencer. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com o seu amigo ou suas amigas nas redes sociais. Multidões precisam ouvir esse vídeo. E eu preciso de 1000 inscritos aqui para me fazer um vídeo ao vivo, você deixar a sua pergunta, a sua dúvida, nós respondemos aqui. Então, me ajude, por favor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.